Bom dia, nosso grupo ficou com o tema epilepsia. O grupo é composto por mim, Jardeli, Alexandra, Edila e Eduarda. O que é epilepsia? A epilepsia ela é uma doença neurológica crônica comum. A Organização Mundial de Saúde, OMS, relatou até o momento que cerca de 50 milhões de casos no mundo, dos quais 85% vêm dos países em desenvolvimento. E, de acordo com essa afirmativa, o jornal da USP aponta que o motivo desse número seria péssimas condições de assistência, traumas de trânsito ou violência urbana e infecções, todas possíveis de serem evitadas. A epilepsia, por definição, é a ocorrência de duas ou mais crises não provocadas. O que são crises não provocadas? São crises isoladas ou agrupadas dentro de um período de 24 horas, que ocorrem na ausência de um fator clínico precipitante. Como eu falei, ela pode ser focal ou generalizada. A causa focal ela deve se avaliar a idade de início da primeira crise. E o que é crise focal e generalizada? A focal ela ocorre quando a função elétrica cerebral anormal se manifesta em uma ou mais áreas de um lado do cérebro. Existem dois tipos de crise focal, assim a alteração de estado de consciência e que geralmente duram menos de 1 minuto. Os sintomas dependem justamente do cérebro, da área do cérebro afetada. A crise generalizada é aquela que afeta os dois lados do cérebro, gerando um tipo de convulsão com perda de consciência, seja breve ou por longo tempo. Quando uma causa estrutural ela é identificada como origem da atividade epiléptica, ela é chamada de epilepsia focal estrutural. Uma das causas das crises epilépticas são as neoplasias. Neoplasia é um tumor, ele pode ser benigno ou maligno. As manifestações clínicas estão correlacionadas ao local de localização da lesão neoplásica, ou seja, na área do cérebro afetada. É comum que esse tipo de epilepsia seja refratária. O que é epilepsia refratária? Ela é considerada como de difícil controle medicamentoso, ou seja, é comum que seja utilizado mais de 2 medicamentos antiepilépticos em altas doses. E aí também foi estabelecido o termo tumores associados à epilepsia crônica, com o qual se estabeleceram pacientes com história de epilepsia de longa data, surgindo em idades jovens. Quando submetidos à ressecção cirúrgica, encontram-se achados histopatológicos de tipos bem diferenciados. São tumores de crescimento lento, de longa duração, preferencialmente localizados em regiões temporais, especialmente no hipocampo. O tipo de generalizado de epilepsia idiopática é o mais frequente relatado e, em segundo lugar, o tipo focal sintomático. Bom dia, vou dar continuidade, apresentando para vocês o caso. Bom, a apresentação do caso. É uma mulher de 38 anos de idade, possui uma história de início de crises epilépticas aos 8 anos de idade, que são descritas como movimentos tônico-clônicos generalizados, E esses movimentos, eles têm duração variável entre 2 e 5 minutos, que são predominantemente à noite, Acontece durante a noite. E são também procedidos, ocasionalmente pela prisão de consciência e automatismos manuais. Bom, o tratamento recebido é em hospital periférico, com a fenitoína, de 100 mg por via oral a cada 8 horas. Para quem não sabe, a fenitoína ela é um medicamento que pode ser utilizado no tratamento da epilepsia, O principal local de ação parece ser o córtex motor, onde a extensão da atividade das crises é inibida. E a mesma, ela é um funciona como um anticonvulsivante, bloqueador de canais de sódio,
como os canais de sódio são fundamentais, né, para a despolarização neural, a fenitoína ela reduz a atividade elétrica neural, né? Assim acaba reduzindo o risco de novas crises de epilepsia, né? Então, as crises, né, elas aumentaram nos últimos 3 anos, chegando a 5 a 6 por mês, né? Para as quais ela é encaminhada ao Hospital Nacional de Rosales. Bom, no exame físico, nenhum déficit neurológico é identificado, né? São realizados vídeos de eletroencefalograma, né, o EEG, e a ressonância magnética cerebral, RM. O estudo de neuroimagem, né, identificou uma anomalia estrutural do tipo lesão cortical subcortical temporal esquerda hipointensa em fase de imagem ponderada em T1 e na fase de recuperação de inversão atenuada por fluido, com aparência hiperintensa em imagem ponderada em T2, né, com áreas císticas. Bom, ela foi, né, descrita pela radiologia como suspeita de glioma de baixo grau, né? O tumor neuroepitelial, né, desembrioblástico no vídeo, né, do EEG. Essa lesão ela foi correlacionada, né, com a atividade epiléptica, né, de início temporal esquerdo, né, a disseminação contralateral e generalização secundária. Bom, na avaliação neurológica, né, o ácido valproico de 500 mg por via oral a cada 8 horas é adicionado ao tratamento farmacológico, né, reduzindo a frequência de convulsões para 1 a 2 por mês. Bom, para quem não sabe, né, o ácido valproico é indicado como monoterapia, né, como um único medicamento e tratamento adjuvante, né, junto com outros medicamentos, né, de convulsões, né, parciais complexas em adultos e também em pacientes pediátricos acima de 10 anos. E em convulsões tipo de ausência simples e complexa, né, para adultos e crianças com 10 anos ou mais. Após a apresentação do caso, podemos discorrer mais sobre ele. A paciente descrita apresenta uma longa evolução com epilepsia, com um grande aumento de frequência de crises epilépticas. Ao identificar uma lesão neoplásica na região temporal esquerda por ressonância magnética, a origem da epilepsia é documentada. A paciente é um forte candidato ao estudo neurocirúrgico e histopatológico para identificar uma linhagem específica de neoplasia do lobo temporal, para planejar mais abordagens sobre o caso, sobre o estudo e ter mais conhecimento a respeito. Esse tipo de neoplasia tem sido relatado com grande frequência no nível frontal e temporal, com crescimento neocortical lento, e os tipos histológicos relatados são gangliogliomas e tumores, células neuroepiteliais e desembrioplásticas. O tratamento cirúrgico relatou controle dessas crises na maioria dos casos. A abordagem clínica de um paciente com esse diagnóstico de epilepsia focal deve sempre começar com uma história médica detalhada que inclui todos os detalhes clínicos que permitem identificar prováveis zonas epileptogênicas como origem focal. Identificar essas causas epilépticas estruturais, o estudo de neuroimagem de escolha e ressonância magnética, com ênfase nos lobos temporais, ajuda a entender mais o caso, a entender mais como ocorrem essas coisas, como ocorrem as crises epilépticas e ajudar outras pessoas que sofrem com isso. A conclusão que podemos ter com esse estudo, com este caso, é que a epilepsia é uma doença comum em todos os níveis de atenção em nosso país, o que deve alertar o médico quando está focada ou se torna refratária,
obrigando a estudos complementares para identificar uma causa estrutural. Uma vez identificados, passamos para a gestão específica. Este caso reflete que, dada a mudança no padrão de crises epiléticas, a causa estrutural da crise deve ser considerada. Devemos considerar muito este caso, essa doença, porque atinge boa parte da população e precisa ser cada vez mais estudados por ter diversas maneiras de apresentar, de detalhes, de ocorrer em diversas pessoas diferentes, com sua singularidade e particularidade. Então, é um estudo muito bem detalhado que precisa ser cada vez mais estudado. Bom dia. Mediante a tudo que já foi nos apresentado nesta manhã, através da nossa equipe, eu ainda gostaria de contribuir com uma informação extraída de um artigo intitulado Avaliação Neuropsicológica nas Epilepsias, Importância para o Conhecimento do Cérebro. A autora do artigo é Maria Joana Mader. Nós sabemos que a neuropsicologia como ciência, ela se desenvolveu muito nas últimas décadas, mas só recentemente ela vem atraindo olhares de psicólogos clínicos, olhares de dedicação. O desafio desse trabalho de equipe proporcionou novos áreas de atuação, áreas e áreas de atuação, e abriu perspectivas para os psicólogos. O avanço da neuropsicologia e desenvolvimento permitiu também o avanço da psicologia. No trabalho em equipe de neurologia, profissionais como psicólogos têm sido um diferencial. Os profissionais que atuam com os pacientes portadores de epilepsias ouvem frequentemente queixas de dificuldades de memória, lentificação dos raciocínios, falta de atenção, e esses pacientes com suas queixas ensinam muito sobre a epilepsia e sobre o funcionamento do cérebro. A diversidade dessa condição, as crises epiléticas recorrentes, as difíceis formas de prever, as crises temporariamente incapacitantes, tudo isso tem contribuído de forma significativa para o conhecimento do cérebro e suas funções cognitivas. E nós sabemos que tudo isso é objeto de estudo da neuropsicologia, o que dá total capacidade a um psicólogo clínico estar inserido nessa equipe de trabalho juntamente com a equipe de neurologistas. Era essa a minha contribuição. Muito obrigada.